Deus, abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. É um dos versículos menores, um dos menores versículos da Bíblia. Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Todos encontraram? Amém? O que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo, em Tessalonicenses 5:17? Diz assim: orai sem cessar. Vamos todos falar em alta voz esse versículo. É um versículo pequenininho, facinho de memorizar. Todos juntos? Orai sem cessar. Mais uma vez, orai. Senhor nosso Deus, mais uma vez, diante da leitura da Tua Palavra, pedimos ao Senhor que nos dirija, nos instrua, nos ilumine, para que possamos compreender a grande necessidade que nós temos de orar sem cessar. Senhor, não nos deixe perder o desejo pela oração, não nos deixe abandonar a oração. Senhor, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da palavra, que saiamos daqui desejosos, ó Deus, de nos curvarmos perante o trono de Deus, através da oração, e suplicarmos ao Senhor por nossas vidas, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, pelos aqueles que estão em eminência. Nos ensina, Senhor, a orar sem cessar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que diz 1 Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Você tem orado ao Senhor? Você tem orado continuamente a Deus? Eu estava meditando sobre isso essa tarde, sobre a importância da oração, e eu até coloquei um tema nessa mensagem: aprendendo a orar com os apóstolos. Nós pregamos um tempo para trás, aprendendo a orar com Jesus, falando do Pai Nosso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre aprendendo a orar com os apóstolos. E a título de introdução, eu queria perguntar como os apóstolos oravam. Quais eram os pedidos que eles faziam em oração? Você já parou para pensar nisso? Quando os apóstolos oravam, qual que era a oração que eles faziam? Os apóstolos, quando entravam diante de Deus em oração, que tipo de pedido eles levavam para Deus? O que a Bíblia registra sobre a oração dos apóstolos? O que é que levava os apóstolos, homens de Deus, a se curvarem e a se ajoelharem diante de Deus em oração? O que é que levava homens como Paulo, como Pedro, como o apóstolo João, como Tiago, a se curvarem diante da majestade de Deus e orarem, a tal ponto do apóstolo Paulo escrever esse versículo maravilhoso para a igreja: orai sem cessar. O que é que nós, os cristãos, entendemos como oração? O que é a oração para os cristãos? E quais lições nós podemos aprender das orações que ficaram registradas na Bíblia, feita pelos apóstolos, feita por Jesus e pelos profetas? A oração
ela é o termômetro mais importante da vida da igreja. C.S. Lewis, ele diz que as nossas orações, elas não mudam Deus, mas elas mudam a nós mesmos. A oração cristã não tem por objetivo mudar a Deus, mas a oração muda a mim mesmo. Se você quer ser transformado, o segredo e o caminho mais importante para você trilhar é o caminho da oração. Eu peguei algumas definições aqui de oração e vou compartilhar com os irmãos. João Calvino diz assim: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas como se ele desconhecesse, ou para incitá-los o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. O objetivo da oração não é informar a Deus. Você não dobra o joelho para dar uma notícia para Deus como se Deus não soubesse. Nós não pegamos Deus de surpresa. A oração não tem o objetivo de incentivar Deus a agir como se ele estivesse indisposto a agir. A oração de um cristão, ela não é feita com a intenção de esclarecer para Deus as suas necessidades, como se ele fosse um ser humano que estava desatento com o que está acontecendo com você. Robert Lau diz assim: a oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade dos homens seja feita no céu, não é esse o objetivo da oração, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós não oramos a fim de fazer com que a nossa vontade seja feita nos céus, mas o objetivo principal da nossa oração é fazer com que a vontade dos céus, a vontade de Deus, seja feita na terra. E é isso uma das coisas que nos coloca de joelhos perante a divindade do nosso Deus. Ao orar, tenha cuidado de, acima de tudo, não limitar Deus, mas por imaginar que já se sabe o que Ele pode fazer, espere coisas inesperadas. Essa frase do André Murral: toda vez que orar por algo, fique quieto primeiro e adore a Deus na sua glória. Pense no que Ele pode fazer e como Ele tem prazer em ouvir a Cristo. Pense na sua posição em Cristo e espere coisas gloriosas e grandiosas. Olha que interessante essa definição. A oração, nós temos que tomar cuidado para que quando nós orarmos, nós não colocarmos limite na atuação de Deus, como se eu já soubesse a maneira como Deus vai agir. Às vezes nós oramos assim, não é assim no casamento? Senhor, eu quero que o Senhor transforme meu marido dessa maneira. Ou seja, se o meu marido não for assim, está errado. Nós estamos falando com Deus: o jeito que o Senhor fez está ruim, então eu quero que o Senhor faça ele do meu jeito. E nós oramos para que os nossos filhos sejam exatamente do jeito que nós imaginamos que eles deveriam ser. Mas esse não é o objetivo que nós devemos orar. Nós não oramos para ditar as coisas para Deus da maneira como nós queremos. Nós não colocamos limite em Deus. Nós não colocamos Deus numa caixinha como se nós já soubéssemos a maneira como Deus vai responder às nossas orações. Um cristão, quando dobra os joelhos em oração, ele precisa estar convicto que ele está falando com o Criador de todas as coisas, com Deus onipotente, onipresente, onisciente, com Deus todo-poderoso, que é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A oração não é para determinar as coisas para Deus. A oração é para nós nos sujeitarmos ao poder de Deus, e quando nós oramos, nós podemos confiar que Deus pode fazer coisas grandiosas e gloriosas, porque Ele tem todo o poder. Então nós não podemos limitar Deus nas nossas orações. Não existe impossível para Deus.
Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. A doença pode ser terminal, mas o nosso Deus tem poder para curar. O problema no casamento pode ser terrível, mas o nosso Deus tem poder para restaurar. O homem pode ser o mais perdido do mundo, mas o nosso Deus tem poder para salvar. Então, quando você dobrar o seu joelho, não se limite a achar que Deus é pequeno, porque nós estamos orando diante de um Deus todo-poderoso e que através da oração pode fazer coisas gloriosas para que o nome dele seja glorificado. É por isso que Deus disse para Moisés, quando estava na frente do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Olha que coisa extraordinária. Mas Senhor, marchar para onde? À frente tem um mar vermelho, atrás está vindo o exército de Faraó, e Moisés está orando ao Senhor porque ele estava num beco sem saída. Ele não tinha para onde ir. Queridos, um cristão, ele nunca fica num beco sem saída, porque quando não há saída humana, nós entramos para o nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Deus de Moisés. E o Deus de Moisés, ele ainda abre mar vermelho, ele ainda faz coisas extraordinárias, porque ele é o Deus do impossível. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, toque na água. E Moisés toca na água e o mar não se abre de uma vez. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. Quando foi pela manhã, eles passaram no meio das águas em terra seca. Mas Moisés orou ao Deus dos céus. Quando você está enfrentando situações que você não vê saída, o que você tem feito? Você tem feito da oração a sua saída? Você é um cristão que tem a humildade de reconhecer que não tem solução para esse problema? Por isso você entra diante do trono de Deus, confessando a sua incapacidade e limitação e reconhecendo que só Ele pode dar saída para as causas impossíveis? Como é que você lidar com os problemas da sua vida? Quando você enfrenta um problema terrível na vida conjugal, qual é a sua atitude? A nossa atitude deve ser de correr para Deus em oração. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a importância da oração. As pessoas, Rick Warren falou uma coisa interessante sobre oração. Diz: as pessoas, elas podem recusar o nosso amor, ou rejeitar os nossos conselhos e as nossas palavras, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. Olha que fantástico isso. Talvez você quer aconselhar alguém e aquele alguém não te dá ouvido para os conselhos que você tem que dar. Talvez você quer aconselhar o seu filho está com os ouvidos tampados. Eu não quero saber do seu conselho. Elas podem rejeitar as nossas palavras, elas podem recusar o nosso amor, elas podem recusar os nossos conselhos, mas elas nada podem fazer contra a oração. A oração vai aonde o homem não pode ir. A oração é nós clamarmos a Deus e dizer: Deus, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu entrego em tuas mãos. É isso que é a importância da oração. A oração é um antídoto para todas as nossas aflições. João Calvino que disse essa frase. Como é que você tem enfrentado as aflições da sua vida? Murmurando? Reclamando? Dizendo: eu fui casar com um marido pobre, agora eu estou passando esse aperto aí, o carro dá problema, estou a fim de comer uma picanha e não tem jeito, porque o dinheiro não sobra nem para comprar um frango. Como é que você enfrenta as aflições? Quando o desemprego bate na porta, você reclama e murmura do patrão que te mandou embora. Fala: esse homem também não presta, por que ele foi mandar embora? Que miserável desse cara. Mas um cristão, ele aprendeu que a oração é o antídoto contra as aflições. Os cristãos não devem sair pela rua murmurando,
quando forem despedidos ou quando enfrentar alguma enfermidade. Os cristãos aprenderam com Paulo que eles devem orar sem cessar, e a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Irmãos, se você não está orando, você está vivendo uma vida espiritual fraca e adoecida. Se nós não orarmos, nós estamos fadados ao fracasso. Nós precisamos aprender a orar. A oração é um antídoto contra todas as nossas aflições. E a última é do Tozer, A.W. Tozer. Essa pergunta eu quero fazer para vocês também. Ele diz assim: eu me recordo de um homem de Deus, a quem foi perguntado: o que é mais importante? Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus ou orar? O que é mais importante? Perguntaram para esse moço: o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí esse homem de Deus deu uma resposta, achei genial. Ele diz: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Entenderam isso? Que assim como é importante orar, também é muito importante ler a palavra de Deus. Porque se você se dedicar à oração, mas não ler a Bíblia, você é como um pássaro tentando voar apenas com uma das asas. Então, o cristão precisa aprender sobre a importância da oração e sobre a importância de se ler as Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 1, por favor. Depois você pega água para mim, por favor. Água, pode ser quente, tá? Por favor, não precisa de gelado. Efésios capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz o texto: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. E por que Paulo estava orando? Paulo orava para que a igreja fosse edificada como habitação do Senhor. Ele orava para que fôssemos instruídos sobre o ensino dos apóstolos e profetas, sustentados por Cristo como pedra principal. Olha quem está dizendo isso: eu, Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, oro por vocês. Deixa eu te perguntar, meus irmãos, você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado uns pelos outros? Quais são as razões, quais são os pedidos que você tem apresentado a Deus continuamente? Você tem lembrado do seu irmão em oração? Paulo está dizendo: eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por vocês, eu oro pelos gentios, que é os não-judeus. Eu oro para que eles sejam edificados com a habitação do Senhor. Você tem orado pelo crescimento espiritual do seu irmão? Você tem orado para que o seu irmão fique firme na fé? Você tem orado para que o seu irmão seja edificado e com a habitação do Senhor? Ele estava orando para que os irmãos gentios fossem instruídos nos ensinos dos apóstolos. Ele estava como se nós orássemos dizendo: Senhor, eu oro para que o meu irmão Carlos cresça no conhecimento da tua palavra. Oro para que ele seja fortalecido. Oro para que a fé dele não desfaleça ao longo da caminhada. Senhor, eu oro para que ele seja instruído em toda a palavra e seja edificado na tua presença. Que o Senhor seja rocha sobre os pés dele. Paulo está dizendo: eu oro pela igreja, e nós não estamos orando. Nós estamos perdendo o desejo e já perdemos muito tempo o prazer de orar. Paulo estava orando para que a igreja crescesse como santuário de Deus. Em outras palavras, está dizendo: Deus, santifica os meus irmãos, que eles sejam santuários. Geralmente santuários hoje é feito de pedra, não é assim? Você vai no santuário não sei aonde, santuário na Serra da Piedade, santuário, mas o santuário, segundo a Bíblia, sou eu e você. Paulo está orando para que nós cresçamos como santuários. Em outras palavras, nós precisamos orar para que os nossos irmãos cresçam em santidade, para que eles sejam mais parecidos com Jesus. Você tem orado pela santificação do seu lar? Você tem orado pela santificação dos seus filhos?
Você tem orado para que seus filhos sejam santuários de Deus? Você tem orado para que o seu casamento seja um lugar santo? Para que a sua casa seja um lugar, um santuário onde o Espírito Santo habita? Você tem orado e clamado para que a sua família seja edificada e alicerçada em Cristo? Você tem lutado em oração pela santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E se você sonha em ver sua família na eternidade, você precisa aprender a orar pela santificação da sua família. A sua casa tem sido um lar santo? Se tem sido um lar santo, então a sua casa é lugar de oração. A sua casa precisa ser lugar onde você clama uns pelos outros. Você tem orado pela santificação do seu marido? Você tem orado pela santificação da sua esposa, para que ela cresça no conhecimento do Senhor? Paulo está dizendo: eu, o prisioneiro de Cristo, escravo de Jesus, oro continuamente por vocês. Ele faz um conselho: orem sem cessar. Sabe por que nós estamos com dificuldade com o pecado? É porque nós abandonamos o lugar da oração. Nós abandonamos o quarto da oração e nós oramos mais por bolsos cheios do que por um coração quebrantado e contrito. As nossas orações é muito mais por coisas materiais do que por coisas espirituais. Mas Paulo não está falando: eu estou orando pelos gentios, para eles comprar uma casa linda, para eles comprar uma carruagem com um cavalo manga larga. Não, ele está orando para que eles fossem santificados. E Paulo não está fazendo campanha de prosperidade. Ele está dizendo: eu sou escravo de Cristo e eu estou orando para que vocês sejam edificados na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, para que vocês aprendam com os apóstolos como é servir a Deus. Há um motivo de oração que eu te dou nessa noite: orar para que a nossa vida seja um santuário diante de Deus. Eu fiz essa pergunta para o Rogério e a Claudiana na cena que nós tivemos lá, e quero fazer para você: você é santo? Você é santo? Você é uma santa? O mundo olha para você e vê santidade em você? Ah, não, você santo é João, santo é Jesus. Tudo bem, ele é o santo dos santos, mas a Bíblia chama a gente de santo. Você é santo? Você tem orado por santificação? A Bíblia está dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você sonha em ver Jesus um dia face a face? Sonha em encontrar com esse Jesus? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Amém? Mas você quer encontrar Ele como seu Salvador ou como seu juiz? Se você quer encontrar Ele como Salvador, então ore para que Ele te torne cada vez mais santuário dEle, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não se iluda. Olha, eu aprendendo a orar com Paulo, eu oro como prisioneiro de Jesus, oro por vocês. Olha outro texto que é importante. 3 João capítulo 1 versículo 2. Abra comigo isso aqui, está lá no finalzinho, bem lá perto de Apocalipse. 3 João capítulo 1 versículo 2. Está meio gelado? Você troca para mim, por favor, senão eu vou tossir. Por favor. 3 João capítulo 1 versículo 2. Amado, acharam aí? Amém? Olha a oração de João. Você vai ver que as nossas orações às vezes são muito longe das orações dos apóstolos. Isso aqui está muito comum hoje. Nós precisamos orar, ainda mais em épocas de pandemia. Depois vocês vão ler Tiago 5,16. Amados, oro para que você tenha o quê? Boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Olha que fantástico esse texto. João está orando para quê? Para que Gaio, ele está falando aqui com Gaio, que é o irmão que ele está escrevendo essa carta, e ele está orando pedindo uma coisa para Deus, da Gaio. O que ele está pedindo? Oro para que você tenha boa saúde. Está vendo a importância da oração? Agora, sabe o que é vergonhoso para nós? O que nos deixa triste é que a maioria das vezes que nós recebemos algum pedido de oração, nós não oramos. É ou não é verdade? Se o irmão chegar para você e falar assim: irmão Nils, pastor Nils,
ore por mim porque eu estou passando por uma enfermidade. Às vezes a gente coloca no grupo lá, amém, vou orar, está decretado, está determinado, conte comigo. Mas será que você tem realmente orado? Será que você é só aquele que coloca uma palavra de incentivo, mas depois você sai daquele grupo da igreja e nunca mais fala? A oração, através da oração, Deus pode curar enfermos, queridos. Jesus ainda cura nos nossos dias. Ele é poderoso para curar. Oro para que caia, oro para que a igreja, oro para que você tenha saúde e tudo te corra bem. O bom andamento da nossa vida depende da nossa oração também. Nós precisamos orar para que tenhamos saúde e orar para que as coisas vão bem na nossa vida. Nós precisamos orar para que tudo vá bem. E quando você começa a orar, você descobre às vezes que muitas vezes Deus envia lutas sobre a sua vida para transformar você, para modificar a sua vida e para te tornar mais dependente de Cristo. Olha Tiago ensinando sobre oração. Tiago 5,16. Abra comigo também, por favor, a sua Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Obrigado, Carlos. Tiago 5,16. Todos acharam? Depois de Hebreus aí. Achou Hebreus, você acha Tiago. Olha Paulo, olha Tiago ensinando a orar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para quê? Para serem curados. Para serem, toda a igreja responde, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se eu aprender a orar com os apóstolos, ele está dizendo, orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, para serem curados. Você tem orado pela cura do nosso país? Você tem orado pelas pessoas que estão com Covid-19? Você tem orado pelas pessoas que estão nos hospitais, enfermas, desenganadas? Você tem orado pelos irmãos da igreja que estão idosos e que têm enfrentado depressão, doenças, tomam caixas e mais caixas de remédio? Você tem orado uns pelos outros? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo líder do ministério? Você tem orado uns pelos outros? Ou você está sem tempo para orar? Paulo está nos ensinando aqui, orem uns pelos outros, orem uns com os outros. Mas por quê? Por que, Tiago? Por que eu tenho que orar? Ele está dizendo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus se move através da oração, irmãos. Deus não determinou que nós devemos orar sem cessar se Ele não fosse atuar através da oração. Nós oramos porque nós cremos que através da oração Deus faz coisas gloriosas. Um cristão que ora, ele é um cristão avivado. Está com dificuldade de vir à igreja, está com dificuldade de cultuar, está com dificuldade de servir a Deus, está faltando oração. Quando nós abandonamos a oração, nós abraçamos outras coisas mais que vão roubar o nosso tempo. John Piper falou uma coisa interessante. Ele falou assim, não são as coisas ruins que nos impedem de orar, são as coisas boas que nos impedem de orar. Não é fantástica essa definição? O que é que impede você de orar? São as coisas ruins? São exatamente as coisas boas que nos impedem de orar. Por que nós não oramos? Porque nós estamos ocupados demais assistindo um filme. Por que nós não oramos? Porque nós estamos assistindo uma série. Nós não oramos porque eu não consigo tirar os olhos do Facebook, das redes sociais. Então eu estou conectado e eu fico assim até que o sono chega. Então não são as coisas ruins que nos impedem de orar, são as coisas boas. Nós estamos abençoados demais para orar e nós nos acomodamos com isso, queridos. Nós precisamos aprender a importância da oração. Orai uns pelos outros para serem curados.
Não curados só fisicamente, mas espiritualmente também. Pessoas que estão enfermas espiritualmente. Você tem orado pelos seus semelhantes? Você tem orado por essa igreja? Você tem citado pessoas pelo nome? Faça isso. Às vezes você dobra o joelho para orar e fala: Deus, eu não tenho nem assim para orar. 2 minutinhos, eu não sei mais que eu vou orar, vamos embora. Eu não sei orar. Mas aqui Tiago está nos ensinando: orem uns pelos outros. Comece a lembrar: Senhor, eu oro pela vida do Nael. Abençoa ele no trabalho, Senhor. Abençoa o casamento, abençoa a família, o filho. Senhor, eu oro pela Edirlene, eu oro pelo Maurício, eu oro pela Belinha, eu oro pelo filho dela. Senhor, abençoa aquele lá. Querido, se você começar a orar uns pelos outros, meia hora vai ser muito pouco para você dobrar o joelho e falar com Deus. Orem por aqueles que estão passando por enfermidades, para que o Senhor cure, para que o Senhor abra porta de emprego. A oração precisa ser constante na vida de um cristão. João orava por Gaio para que ele tenha saúde. Tiago nos ensina a orar uns para os outros, para que sejamos curados. Agora olha o outro texto importante sobre oração, Atos 1,14. Abra comigo, por favor. Atos 1,14. e 14. Atos capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Olha que importante esse texto. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Os apóstolos estavam reunidos. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até a família de Jesus estava reunida em oração. Olha o que esse texto está ensinando para nós. A igreja primitiva se reunia constantemente para orar. Ele está dizendo: Tiago, João, Pedro, Bartolomeu estavam reunidos no aposento, junto com Maria, com as mulheres e com os irmãos de Jesus, e eles estavam com um único objetivo. Qual era o objetivo? Orar. Deixa eu te contar uma novidade. Qual que é o culto mais vazio da igreja? Culto de oração. E por que é o culto mais vazio? Porque nós aprendemos a desprezar a oração. Nós falamos com Deus: Deus, eu não preciso orar, eu estou bem demais. A oração é para quem está passando luta. Eu não estou passando luta, estou de boa. Mas a igreja primitiva, ela orava, era costume da igreja orar. Uma igreja viva é uma igreja que ora constantemente. As pessoas costumam até dizer, quando você fala de oração, eles falam: hoje não tem culto não, hoje é só oração. Como se orar não fosse parte do culto a Deus. Olha o que o texto está dizendo. Eles reuniam e oravam a Deus. Eles se encontravam em um determinado lugar com o objetivo de orar a Deus. Mas por que a igreja primitiva orava tanto e a igreja moderna não ora nada? Porque nós achamos que não precisa mais orar. E os apóstolos nos ensinando a orar como igreja. Quando tiver culto de oração, irmãos, não fique em casa. Porque se você tem dificuldade de orar em casa e você faltar dos cultos de oração, você nunca vai orar. É triste saber que a maioria de nós hoje não tirou uns minutos de oração em casa. Acordaram, cheios de tarefas, tomaram café, fizeram almoço, fizeram janta, dormiram de tarde, tomaram banho, viram para a igreja e não tiraram um minutinho para ir para o quarto orar. Sabe por quê? Porque nós estamos enfraquecidos e doentes. A igreja primitiva orava constantemente. Vamos ver outro texto de Paulo aos Filipenses 1, 9 a 10. Abra comigo a sua Bíblia também, Filipenses, capítulo 1, versículo de 9 até o versículo de número 10. Olha outro motivo de oração que fazia Paulo orar. Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Coríntios. E Filipenses capítulo 1, versículo 9, versículo de número 10.
Amém? Olha Paulo escrevendo aos Filipenses. Essa é a minha oração. Aí já imagina o que Paulo vai dizer, né? Eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha que oração linda, não é, pastor irmão Rogério? Olha que oração extraordinária, pastor Nilson. Eu estou orando pela igreja de Filipos, para que o amor dessa igreja aumente cada vez mais no conhecimento e em percepção. Orar para que o amor aumente no conhecimento e na percepção do aprendizado, a fim de discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. Paulo está orando para a igreja ser pura. Paulo está orando para que o amor da igreja aumente e para que nós tenhamos conhecimento tal a fim de sabermos o que é correto, o que é melhor para a igreja. Nós estamos tão abandonados, coração, que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida sem sequer dobrarmos o joelho. Paulo está dizendo: eu oro para que o amor de vocês aumente em conhecimento e em percepção, a fim de discernir o que é melhor. Querido, eu não sei que lado que eu vou, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Então eu vou orar a Deus. Ore até que Deus te dê um direcionamento. Eu oro para que o amor aumente. Eu oro para que o conhecimento aumente, para que o discernimento aumente. Mas para que ter conhecimento? Para que ter discernimento, Paulo? A fim de que vocês sejam puros, a fim de que vocês vivam uma vida santa até o dia em que Cristo vier, até o dia em que Cristo nos chamar para a eternidade. O que é que tem feito Paulo dobrar os joelhos? A santidade e a pureza da igreja faz Paulo orar por eles. Você tem orado para que o amor da sua família aumente? Eu oro para que o amor da minha família tenha aumentado, para que o conhecimento e a percepção do Evangelho aumente. Qual que tem sido as razões das suas orações? Você tem orado para que Deus dê ao seu esposo sabedoria e conhecimento bíblico? Para que ele seja um líder eficaz, que conduza a sua família em oração? Você fala assim: mas pastor, eu não sou pastor, eu não sei fazer nada disso. Mas o caminho do aprendizado, ele tem que abandonar a preguiça, porque ninguém nasceu sabendo nada. E se você quiser conhecer o Senhor, você precisa abandonar a preguiça de lado e começar a ler a Bíblia. Mas pastor, não entendi. Pesquise, olhe no dicionário a palavra, pergunte. Mas eu vou quebrar essa dificuldade que eu tenho de entender a Bíblia. Eu vou começar a ler ela, eu vou começar a orar mais, porque eu sou responsável por ensinar a palavra de Deus para a minha família. Porque todos nós seremos julgados um dia. E Paulo está dizendo: eu oro para que o amor dessa igreja de Filipos aumente, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Quando Cristo vier, irmãos, Ele vai vir buscar uma igreja pura e irrepreensível. E uma igreja pura e irrepreensível é uma igreja que ora, é uma igreja que busca santificação, é uma igreja que busca discernir o que é melhor. Tem um Provérbios que diz que para quem está com fome, qualquer amargo é doce. Para quem está vazio de Deus, qualquer coisa que o mundo oferece parece coisa gloriosa. Está com dificuldade com uma mulher fora do casamento? Ore a Deus. Ore a Deus. Peça a Deus graça. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para você não cair em tentações. Deus é poderoso para agir. Paulo orava continuamente para que a igreja crescesse no conhecimento, no discernimento, no amor. Você tem orado para que Deus aumente o seu amor pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu marido, pelos seus irmãos, pelos seus semelhantes, pela igreja? Orar continuamente é o que Paulo está dizendo. Orem. Amém ou não amém? Amém. Mais um texto para nós encerrarmos. Estamos chegando no final já, mais uns dois aqui. Atos 16, 13. Abra comigo, por favor. Atos 16, 13.
Mais uns 3 textos. Atos 16, 13 e 16. Atos 16, 13. Vamos ler o versículo 13, depois ler o versículo 16. Olha o que diz Paulo. Isso aqui serve de conselho para nós também. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha o verso 16 agora. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. O que está ensinando para nós? Que é muito importante o lugar em que nós adoramos. Não é que há um valor místico nesse lugar, não. Paulo está falando aqui de ele estava à beira do rio procurando um lugar onde ele pudesse orar sem ser incomodado. Ou seja, quando você for orar, irmãos, é um conselho que eu dou para vocês. Procure um lugar quieto. Procure um lugar calmo. Quando você for orar, desliga o seu celular. Pelo menos desliga a internet do celular. Desliga a televisão. Fala com seu filho, não basta aqui na porta, não, porque agora eu estou num particular com Deus. Não me incomode. Eu estou orando a Deus, eu não quero incomodar, eu não quero ser incomodado. O Paulo está dizendo, nós estávamos indo para o lugar da oração. Não é que nós não podemos orar em todo lugar, mas é importante que você tenha um lugar onde você se devota para Deus, onde você se lança aos pés do Senhor, onde você ora a Deus em voz alta, em voz baixa, em pensamento, mas geralmente ore a Deus, vai para um lugar que ninguém vai te incomodar. Porque Jesus diz, vai para o teu quarto, fecha a porta. Quarto ali é o lugar que você está tranquilo. É o que tem de cristãos que quando vão orar, eles estão com um olho na oração, o outro no celular. Eles estão orando aqui, toda hora ele para ver quem mandou mensagem no celular. Estão orando, toda hora ele para ouvir o que está falando na televisão. Se tiver condições, irmão, desliga a televisão, desliga o celular, entra para o quarto e pede silêncio e fala com Deus. Tenha temor na oração, tenha reverência na oração, porque a oração ela é importante e nós não estamos levando isso a sério. Você precisa ter um cantinho na sua casa onde você ora a Deus. Você precisa se entrar para esse lugar e orar ao Senhor continuamente. Você tem feito isso? Você tem buscado ao Senhor em secreto? Aquele lugar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo? Você desliga tudo e começa a orar. Um conselho que o pastor Nils deu aqui e eu achei muito bom. É que a importância de você orar em voz baixa ou em voz alta, e não só em pensamento. Por que é importante orar de maneira que você consiga ouvir as suas palavras? Porque você consegue concentrar muito mais no que você está falando. Já orou em pensamentos? Como é que é orar em pensamento? Você ora assim no seu pensamento: Senhor, quero te agradecer, Senhor. Nossa, eu tenho que lavar um monte de vasilha. Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nossa, cara, esqueci a máquina de lavar. Cara, a gente vai longe. Não é assim, pastor Nilson? Orar em pensamento, a gente viaja na maionese. Hoje mesmo à tarde eu estava orando em pensamento, mas Deus me perdoa, que eu já passei da oração já faz tempo. A gente ora, as nossas palavras começam a sair, mas a nossa mente viaja. Você vai lá em Sarzedo e volta, falando, nossa, hoje tem culto, cara. Puxa vida, posso esquecer do horário. E você começa a conversar na sua mente sem prestar atenção. Agora faça um teste, comece a orar em voz audível. Você vai ver que é muito mais difícil a sua mente viajar. Não precisa gritar. Se você tiver que falar em alto, não tem problema. Mas se você começar a orar em voz que você consiga ouvir, a sua mente não vai viajar. Ela vai continuar porque você está concentrado naquilo que você está falando. Queridos, a oração é importante você orar. Crie o hábito de orar. Acostume-se a orar. Nós não aprendemos a orar sem oração. Não existe curso de oração. Existe cristãos que se dispõem a dobrar os joelhos e a clamar a Deus.
Você tem milhões de motivos para orar. Você tem milhões de motivos para clamar a Deus. Então deixa de preguiça, vai para o seu quarto e começa a viver uma vida de oração. Se você está tendo um problema com o pecado, ore por santificação. Se você está tendo um problema no casamento, ore pela restauração do seu casamento. Se você está enfrentando problema de enfermidade, ore pelas pessoas que estão enfermas. Ore para que Deus te dê discernimento da Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, tira um minuto antes, dobra o joelho e fala: Deus, eu não entendo nada de Bíblia, mas me ensina a palavra, eu quero entender esse texto, revela para mim, me mostra o que eu tenho que entender, e você vai ver como é que as coisas vão mudar a partir de hoje. Está com dificuldade com o seu filho rebelde? Vai para o quarto, dobra o joelho, ora a Deus, fala: Deus, eu preciso lidar com meu filho que está em rebeldia, mas eu não sei, Senhor, porque essa oração que agrada a Deus não é uma oração cheia de orgulho, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo no meu currículo. A oração que agrada a Deus é a oração de alguém que reconhece que é precisa e que precisa da graça de Deus para vencer aquelas provações, aquelas dificuldades. Como é que eu aprendo a orar? É orando, é dobrando o joelho que você ora. Você tem ensinado seu filho a orar? Você tem orado com seus filhos? Porque os nossos filhos estão sedentos por aprender a oração. Eu falo pelo Miguelzinho. Miguel, ele não dorme sem orar. E ele aprendeu a pedir para orar quando a gente esquece. Tem alguém que está lá na sala assistindo televisão, Miguel está deitado: papai, oi Miguel, nós não oramos, papai. Para Miguel, nós estamos indo aí. Papai, vamos orar. Todos os dias à noite, ele pede para a gente orar com ele. Acorda de manhã, nós ensinamos para o Miguel, acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz, o que é? Orar. Não precisa mandar mais. Ele já acorda: mamãe, pode levantar? Pode, Miguel. Papai, estou orando, viu? Estou orando. Para saber que está orando. Aí vai lá na sala: Senhor, abençoa, papai toma conta de nós, abençoa o alimento, abençoa esse dia, amém. Papai, orei. Agora o que eu tenho que fazer? Papai, agora nós vamos, a gente tem mania de assistir um desenho bíblico todo dia de manhã. Mas só vai assistir outro desenho depois que você assistir algum desenho bíblico. Porque todo dia de manhã, agora é o desenho da Bíblia, pai, desenho da Bíblia. Já vai lá, procura um desenho da Bíblia e assiste sozinho. E eu também estou tendo o costume de todo dia de manhã acordo, sento com ele do meu lado, leio um versículo da Bíblia para ele, explico a Bíblia para ele. Mas ele tem só 4 anos, você não vai entender, ele entende na linguagem dele. Hoje eu li com ele Romanos 1,17. Expliquei para o Miguel o que é o Evangelho. Falei: Miguel, o Evangelho é o que? Ele me explicou: o Evangelho é boa notícia. Que boa notícia é? Que Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. Olha só, uma língua, 5 minutinhos, não vou pregar sermão como eu estou pregando aqui para ele. 5 minutinhos. 5 minutinhos estou ensinando ele a orar sobre o amor, sobre a eternidade, sobre os céus. Só querer ensinar os nossos filhos a orar. Paulo está dizendo: ei, eu preciso ir para o meu lugar e orar. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Você tem ensinado seu filho a orar? Ou você tem orado menos do que ele? Amém? 1 Coríntios 5, 7, 5. 1 Coríntios 5, 7. 7, 5, perdão. Esse é o último que eu vou ler. Eu notei outros aqui, mas eu não vou ler mais não. Parar nesse. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Esse eu nem vou ler. Vou pedir alguém que achar para ler em voz alta, bem alto, para quem está nos assistindo poder ouvir. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Quem tiver a Bíblia, abra e leia comigo, porque é importante esse texto. Quem achou, quer ler para a gente, pode ler. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Entenderam o texto? Olha Paulo falando sobre a oração com os casais. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por consentimento do casal, e durante pouco tempo, ou certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio.
Paulo está falando sobre a importância de vocês, casais, tirarem tempo para orarem a Deus, se dedicarem à oração. Ele está falando assim: não recusem uns aos outros, sexualmente falando, não recusem um ao outro, mas de tempo em tempo, para essas relações um pouquinho, com o objetivo de vocês, pela madrugada, em vez de namorar, e orar a Deus, se dedicar a Deus. Mas por pouco tempo, depois se unam novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência ou pela falta de domínio próprio. Está vendo a importância da oração? Paulo está dizendo ainda a importância da oração para nós casais. Nossos casamentos estariam muito melhores se nós orássemos juntos. Estariam ou não estariam? Nossos casamentos seriam muito melhores se nós seguíssemos o conselho do apóstolo Paulo da oração e dobrássemos os joelhos juntos e orássemos por uma família melhor, por um casamento melhor. Os casais precisam se dedicar à oração. Nós precisamos orar mais a Deus. Então esses os conselhos que Paulo e que a Bíblia tem nos dado segundo a oração dos apóstolos. Você observou que todos os textos que nós lemos, eu li vários aqui, tem muitos outros que eu não pude ler, que não vai dar tempo. Já observou que as nossas orações que nós ouvimos hoje não são orações que estão parecidas com a Bíblia? Não é que você não pode orar por coisas materiais, mas Paulo está dizendo assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração, queridos, é o antídoto contra a ansiedade. Oração é o caminho que o cristão entra quando ele estiver aflito e angustiado. Está ansioso? Paulo diz: não anda ansioso, não, joga essa ansiedade em Deus. Orem juntos, orem por santificação, orem por crescimento espiritual, orem pela salvação das almas, orem por pessoas que estão perdidas, orem pelos seus vizinhos, orem pelos seus amigos, orem pelos seus parentes, orem pelo seu casamento, orem pelos seus filhos, orem pela igreja. Orem em todo o tempo, orem sem cessar. Agora você entende por que Paulo está dizendo orem sem cessar? Porque nós temos milhões de motivos para orar. E se nós abandonarmos a oração, nós vamos adoecer pouco a pouco. Estamos aí usando esse termômetro da oração. Eu te pergunto: você está saudável ou está enfermo? Vamos ficar de pé? Você tem orado ou você abandonou o lugar da oração já faz muito tempo? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Você tem convicção que Deus está ouvindo a sua oração, meus irmãos? Quando você dobrar o seu joelho, lembra dessa fala do apóstolo Pedro: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo Jesus, e os ouvidos desse Deus estão atentos à oração da igreja. A igreja precisa orar. Nós precisamos aprender a orar com os apóstolos, orar menos por barriga cheia e bolso cheio, e orar mais por uma vida santa e piedosa, e uma vida dedicada ao Senhor. Em nome de Jesus. Crie o hábito de ler a Bíblia, irmãos. Nem que seja, comece com um versículo, mas leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Crie o hábito de orar. Quando chegar em casa hoje, ore um pouquinho com a sua família. Ore um pouquinho antes de dobrar o joelho, antes de você ir dormir. Então, o Lutero diz que a última coisa que ele fazia no dia era orar, e a primeira coisa que ele fazia de manhã era orar. Olha que interessante. Ele fechava o dia com oração e abria o dia com oração. A última coisa que eu faço antes de dormir é orar. E a primeira coisa que eu faço antes de tomar meu café é orar.
Se você orar, se você aprender a orar como os apóstolos aprenderam a orar, você vai crescer mais espiritualmente e vai ficar menos apegado com esse mundo aí, vai ficar menos colado com esse mundo. Você vai começar a sonhar mais com o nosso destino eterno, com o nosso lar eterno que nos aguarda. Provendo Deus, em pouco tempo nós estaremos todos lá servindo a Deus com alegria. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, junto com a Tua igreja estamos orando ao Senhor. Oramos, ó Deus, para que sejamos santificados. Oramos, ó Deus, para que sejamos puros. Oramos, ó Deus, para que o amor da igreja e o conhecimento cresça, para que saibamos discernir o que é melhor, o que é bom, o que é agradável a Ti. Oramos pelos nossos casamentos, santifica o nosso lar, santifica a nossa casa, santifica a nossa família, santifica o nosso casamento, santifica o nosso cônjuge, santifica os nossos filhos, santifica a nossa casa, Senhor. Senhor, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para crescer em conhecimento e na graça do Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que têm enfrentado essa pandemia e que estão contaminados por esse vírus. Senhor, usa de misericórdia com este povo, usa de misericórdia com o Brasil, usa de misericórdia com as nações que têm sofrido com essa pandemia. Oramos por aqueles que estão nos hospitais desenganados, com enfermidades terríveis. Oramos pelos nossos irmãos em Cristo que estão passando por enfermidades, que tomam muitos remédios, que têm enfrentado a depressão, que têm enfrentado problemas de pressão, de glicose e outros tantos problemas. Eu oro, Senhor, dê saúde ao Teu povo. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm sofrido aflições, aqueles que estão angustiados, aquelas pessoas deprimidas, ó Deus, que estão a ponto de tirar suas próprias vidas, porque estão perdendo a esperança. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia daqueles que sofrem, Senhor, daqueles que estão enlutados. Oramos pelas autoridades constituídas, oramos pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos ministros. Oramos pelas autoridades policiais que têm combatido a criminalidade. Oramos para que o Senhor proteja a vida deles. Senhor, oramos para que a Tua igreja seja santificada. Oramos para que a Tua igreja cresça em santidade. Senhor, nós não queremos ser parecidos com o mundo, nós não queremos viver igual ao mundo, nós não queremos viver em conformidade com o mundo, mas transforma-nos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, oramos para a Tua igreja cresça, Senhor, para que os perdidos sejam alcançados. Oramos para que o Evangelho seja pregado, para que o reino avance. Oramos, ó Deus, para que pessoas perdidas se convertam ao Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Teu nome seja santificado, que a fama do Teu nome cresça, que a glória do Teu nome apareça, que o mundo saiba que é um Deus nos céus, assentado no trono de glória e que tem governado este mundo com poder e autoridade. Oramos para que o Teu nome seja santificado. Oramos, ó Deus, para que o Teu reino avance. Senhor, destrua o reino do inimigo, destrua o reino de Satanás, ó Deus, destrua o reino das trevas, destrua a idolatria no meio do povo, Senhor. Quebra os nossos ídolos e nos faça submisso à Tua vontade. Senhor, oramos para que a Tua vontade prevaleça, para que a Tua vontade seja presente na nossa vida. Oramos, ó Deus, para que a nossa vida seja avivada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Orai sem cessar. Deus abençoe e ótima semana para os irmãos. Quarta-feira não perca o culto.